O Grêmio conheceu há pouco seus adversários na Libertadores e tem situações que podem complicar a estreia do tricolor na altitude. A gente vai falar sobre isso e também sobre a fala de Renato, o que o treinador gremista espera da Libertadores e também do grupo do Grêmio. A gente conta tudo isso depois da vinheta. Fala gurizada, Eduardo Picão aqui com vocês mais uma vez, e há pouco foi definido via sorteio da Conmebol os adversários do Grêmio nessa Libertadores. Muita gente considerando um grupo difícil, talvez até o grupo da morte. Eu considero um grupo clássico de Libertadores, com algumas dificuldades, mas nada daquilo que o Grêmio não possa superar. Tu vai ter uma altitude, tu vai ter um jogo duro na Argentina e tu vai ter um jogo mais tranquilo no Chile contra o Huachipato. O grupo do Grêmio ficou Grêmio, Estudiantes de La Plata, The Strongest da Bolívia e também o Huachipato do Chile. Esse é o grupo que o Grêmio vai enfrentar, estreando contra o The Strongest lá na Bolívia, lá em La Paz, jogo duro na altitude. E aí, claro, começam a se especular algumas situações em relação a isso. O próprio Renato, e quem traz essa informação é o Diogo Rossi em primeira mão, disse que Libertadores não tem jogo fácil, mas vai ser uma logística que o Grêmio vai ter que organizar, principalmente para essa estreia, e eu explico por quê. O Grêmio vai ter, no final de semana, antes da estreia da Libertadores, no dia 1º de abril, a primeira final do Campeonato Gaúcho, que provavelmente vai ser um Grenal. No meio da semana, já 3 ou 4, 2, 3 ou 4, o Grêmio vai estrear na Libertadores fora de casa contra o The Strongest, um jogo duro na altitude de 3.600 metros, a maior altitude da Libertadores. E aí, logo depois, no outro final de semana, o Grêmio vai ter o jogo da volta no Beira-Rio, se o Internacional passar e se o Grêmio passar, da final do Campeonato Gaúcho. Então é uma semana de semana Grenal, muito provavelmente uma semana de decisão do Campeonato Gaúcho e que vai exigir fisicamente e mentalmente dos atletas. E aí começa a surgir a dúvida de como o Grêmio vai lidar com isso. Vai poupar no Gauchão? Vai poupar na Libertadores? O Renato ainda não decidiu. Ele falou que tem que ser uma coisa muito bem pensada, mas vai ser começado a pensar mais lá na frente, após uma classificação, após o Grêmio decidir como vai ser a logística do clube dentro da própria Libertadores. Se for pegar o panorama do grupo, como eu disse, para mim não é um grupo tão difícil. É um grupo médio, um grupo de Libertadores e tem uma informação que me chama atenção e que pode ser útil para o Grêmio. Apesar da altitude, o Grêmio faz entre todos os brasileiros a menor quilometragem dentro da fase de grupos, cerca de 5.000 quilômetros a percorrer. O Botafogo, por exemplo, o time que mais vai fazer quilometragem, vai fazer cerca de 13.000 quilômetros. Então o Grêmio acaba ganhando nisso também. Tu vai ter uma viagem para o Chile, que não é uma viagem para a capital, uma viagem mais complexa, é o litoral do Chile, onde joga o Huachipato. Tu vai ter uma viagem para La Paz, na Bolívia, que é uma altitude, mas não é uma viagem também muito complexa. E tu vai ter uma viagem para La Plata, que é uma província de Buenos Aires. Nas questões das viagens, não ficou tão ruim para o Grêmio. Mas a gente tem esse problema da altitude, um jogo muito duro em La Plata, um jogo sempre muito difícil para o Grêmio, mas o Grêmio tem um histórico bem positivo contra o Estudiantes. De 10 jogos, o Grêmio tem 5 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Então, dá para acreditar no Tricolor e dá para acreditar também no Renato em Libertadores. É isso que eu estou me agarrando no momento. Se a gente for analisar, tem outros pontos em questão de data que são mais importantes do que definitivamente os adversários. Eu fui dar uma olhada na tabela e, por exemplo, na sexta rodada, o Grêmio joga logo depois da sexta rodada da Libertadores um jogo importantíssimo contra o Flamengo, fora de casa no Brasileirão. E antes disso, ainda tem as oitavas de final da Copa do Brasil, o jogo da volta. Então vai ser mais uma semana onde o Grêmio vai ter problemas em decidir se vai poupar ou não. E isso começa a mostrar que o grupo do Grêmio, na verdade, é um grupo bem curto para praticar a temporada e vai ter que ser jogado com a corda esticada, como a gente fala muito, coisa que por vezes dá certo, mas muitas vezes pode acabar prejudicando o teu ano. A gente segue atualizando o Tricolor por aqui, sempre lembrando, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada e deixa teu like, teu comentário, se tu achou que esse é o grupo da morte, esse aí é um grupo mais tranquilo, quem tu gostaria de ter pego, ou se não escolhe adversário, por favor, sempre deixa teu feedback aí sobre o vídeo. Beijo!